E o nosso palestrante hoje é o nosso queridíssimo amigo Adriano Babo, que mais uma vez vem de Mount Vernon para nos trazer a lição do dia, que vai nos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Vamos envolvê-lo com muito amor. Bom dia. Tá muito bem, todos estamos aqui felizes e alegres por nos encontrarmos reunidos nessa casa espírita que tem tanto amor a nos oferecer, amor que a gente está precisando muito. Nós, no dia de hoje, iremos refletir um pouco sobre uma passagem do Evangelho que conta sobre a ressurreição de Lázaro. É uma pequena passagem evangélica, é uma história que é contada pelos apóstolos, que aconteceu sobre os chamados milagres de Jesus. Creio que todos vocês já ouviram falar, né, porque é uma passagem muito conhecida nos meios cristãos, protestantes, católicos, espíritas, e nós iremos, né, fazer uma reflexão, uma interpretação que nos sirva de ajuda para podermos, mesmo passado 2000 anos, a gente poder utilizar como ajuda espiritual na nossa trajetória nessa encarnação. Obviamente que a interpretação das passagens de Jesus como desta, elas não existe uma só interpretação, podem ser feitas centenas de interpretações de um texto só, porque ela não está simplesmente encerrada em uma só interpretação de uma pessoa. Então, ou seja, a cada tempo que passa, dependendo da pessoa, então nós vamos trazer aqui, né, a nossa interpretação que a gente pensou que poderia nos ajudar, de acordo, obviamente, com os ensinamentos espíritas, que nos ajuda imensamente a interpretar as passagens bíblicas, algumas muito difíceis de serem interpretadas, ou seja, nos ajudar. Então, é uma interpretação que vocês poderão, né, acrescentar à parte de vocês poderão, né, depois refletir mais sobre a passagem e trazer as interpretações que vocês acharem que sejam mais cabíveis e que poderão ajudar. Nós traremos a nossa parte e contaremos com vocês nesses momentos que encontramos juntos aqui. Então, a primeira, a gente vai dar uma panorâmica um pouquinho só da passagem, mas como acho que é bem conhecido de todo mundo, a gente diz a passagem evangélica que Lázaro era, né, a família de Lázaro era amigos de Jesus. E Lázaro ficou doente e pediram que fosse buscar Jesus para que Jesus pudesse o curar. Jesus estava um tanto distante, né? Obviamente que principalmente naquela época não existiam os meios de transporte de hoje para chegar rapidinho, né, e fazer a cura, como numa ambulância. Jesus pegou 3 dias para chegar no ambiente onde estaria Lázaro, né, com sua doença. Então, quando Jesus chegou, já estava aglomerado uma certa multidão, porque na linguagem, na fé daquele povo, Lázaro já tinha desencarnado. Inclusive, já tinham enterrado Lázaro, né? Então, Jesus chega naquele instante, né, diante daquela multidão, diante daquelas pessoas, lamentando, chorando a desencarnação de Lázaro. Então, Jesus chega para fazer, né, o seu trabalho, e a multidão diz: não, você, Jesus, tu chegastes muito tarde, porque Lázaro já passou. Então Jesus responde que Lázaro vive e pede então que o auxiliem, porque naquela época não existiam os túmulos como nos dias de hoje, né, com essas até alguns bem fancies, né, como a gente pode ver nos cemitérios daqui. Naquele tempo colocavam os mortos nas cavernas, né, em lugares que não eram produzidos como nos dias de hoje. No caso de Lázaro, ele estava em uma caverna, uma gruta, e colocavam-se um selo como uma pedra
né, para ali encerrar o corpo do defunto naquele lugar e ele pudesse ali supostamente descansar em paz. Então Jesus pede ajuda às pessoas que ali estavam para que removesse a pedra dali daquela gruta onde Lázaro estaria enterrado, né, ou estaria colocado o seu corpo. E Jesus, então, depois vendo que a pedra tinha sido movida, né, ele fala, aqui está em João, né, capítulo 11, versículo 43 e 44, essa passagem, vocês podem conferir. Jesus pede então, né, que tire a pedra e em voz alta fala, né, no versículo que Jesus em voz alta pede que Lázaro saia daquela caverna. Então Lázaro, atendendo a voz de Jesus, veja que Jesus não foi lá agarrar na mão de Lázaro e puxar ele lá de dentro. Jesus o chamou em voz alta, segundo a passagem. E Lázaro, atendendo o chamamento de Jesus, ele se move e sai de dentro daquela caverna, daquele enterro. Então Jesus pede novamente a ajuda dos assistentes, né, para que, porque Lázaro teria sido enterrado, né, para que movesse as faixas ou o lenço, né, que haviam amarrado, né, talvez a sua mão e o seu pé, e um lenço ou um sudário estaria cobrindo o seu rosto. Era obviamente um ritual da época como enterravam os seus mortos, né? Mas aqui uma interpretação espiritual que a gente vai fazer, a gente vai repetir essa passagem de pouquinho a pouquinho, só para vocês terem uma panorâmica primeiro do acontecido. Então Lázaro estava, né, com um lenço sobre o rosto, estava com as mãos enfaixadas, supostamente amarradas, e os pés também. E então Jesus pede também o auxílio dos assistentes para que retirem as faixas que o ligava, que o amarrava as suas mãos e os seus pés, e retire o lenço do seu rosto e o deixar ir, né? Desligai e deixai-o ir. Essa é, ou seja, a passagem. Então, ou seja, a gente tem aqui Lázaro saindo do sepulcro, Jesus pedindo os auxiliares para que o desenfaixe, para que o desamarre as suas mãos e os seus pés, e daí, né, dá a liberdade para que Lázaro continue a sua vida. A passagem então se encerra aí. Essa é a passagem onde conta a ressurreição de Lázaro. Então agora a gente vai, né, vocês têm uma panorâmica aqui do acontecido, a gente vai começar do início fazendo algumas interpretações, alguns pensamentos que Emmanuel, né, principalmente Emmanuel, tem duas leituras nos seus livros que interpretam as passagens evangélicas que fala desse acontecido. Emmanuel, primeiramente, ele nos traz, né, uma sugestão dizendo que esta passagem, em primeiro lugar, ela representa um símbolo da passagem de Jesus na Terra, né, onde Jesus vem ressuscitar, né, ressuscitar todos aqueles e aquelas que estão mortos em espírito para a luz eterna, para a luz da verdade, para a luz do amor. Então essa é uma primeira passagem onde Emmanuel nos traz assim, em uma panorâmica geral do acontecido. Mas imaginemos aqui, em primeiro lugar, que quando Lázaro ficou doente, né, supostamente estaria a desencarnar, pediram a presença de Jesus. E Jesus demorou ali, né, alguns dias para chegar no momento, e Lázaro então supostamente estava morto. A primeira explicação, e essa é uma explicação doutrinária, não é interpretativa, da parte do Espiritismo, é que Lázaro não estava morto, desencarnado em si, ok? Lázaro estava, né, uma explicação espírita que a gente tem, é que Lázaro estava num estado cataléptico, né, de catalepsia, onde o espírito, né, está quase que totalmente desligado do corpo, então dá uma aparência de morte. Isso tem muito na história, onde até pessoas já foram enterradas vivas, né, até um século atrás isso acontecia com frequência.
e há 2000 anos, né, não era muito, era mais frequente ainda. Então Lázaro não estava morto, porque se Lázaro estivesse desencarnado, né, realmente Jesus não poderia ressuscitar Lázaro de maneira alguma. Está fora das leis, fora do alcance até mesmo de Jesus. Jesus não veio derrogar a lei da natureza, que é a lei biológica da desencarnação, da destruição do corpo. Lázaro tinha uma doença que era desconhecida daquelas comunidades da época que não poderiam entender o acontecido. E ali, né, se Jesus não tivesse feito o processo de ajuda a Lázaro, sem dúvida nenhuma que ele talvez tivesse morrido ali mesmo, enterrado, depois, né, de ter colocado o corpo dele. Então, Jesus não derrogou nenhuma lei e Lázaro não estava morto. Aquelas pessoas sim acreditavam Lázaro morto. Então, é uma questão doutrinária em primeiro lugar para a gente. Lembrar, tá bom? Que Jesus não ressuscitou Lázaro da morte física. Jesus estava falando aqui em questões espirituais. É uma interpretação espiritual que a gente vai trazer nesse ponto que Jesus fez. Então, lembre que na passagem, né, Jesus chegou, né, e aquelas pessoas dizem, Lázaro já desencarnou. Tu, Jesus, chegaste tarde. Né? E Jesus diz assim que Lázaro vive. Vejamos que muitas vezes nós focamos, né, na morte. O amor foca sempre na vida. Porque Lázaro, mesmo que Lázaro estivesse fisicamente morto, né, o corpo de Lázaro estivesse morto, Lázaro vivia, porque o espírito é imortal e sobrevive à desencarnação, né, sobrevive o processo de destruição biológica do corpo físico. Então Jesus, conhecendo todos os processos evolutivos nossos, dizia, Lázaro vive. Mas para aquelas pessoas, né, Lázaro já tinha morrido. Porque, ou seja, nós, ou aquele povo da época, estava mais conectado com a morte, com a destruição, esquecidos de que quem habita este corpo é um espírito imortal. Então nós sobreviveremos a qualquer tipo de tragédia, inclusive a própria morte do corpo físico, para que possamos encarar os fatos da vida sem o pensamento destrutivo da nossa personalidade, do nosso espírito. E Jesus pede então auxílio aos assistentes, as pessoas que ali talvez fossem os responsáveis mais ligados a Lázaro, para que removam uma pedra, né? Removam o selo que guardava o corpo de Lázaro naquele sepulcro. Imagine então a humildade do Cristo. Cristo é aquele que veio naquele instante para fazer, para aquela época, um milagre, um acontecido que criatura nenhuma naquela época poderia fazer. Talvez até nos mesmos dias de hoje não poderia acontecer o que aconteceu, devido à superioridade, os poderes de amor que Jesus tinha para poder tocar o espírito como o de Lázaro. Mas Jesus veio num instante, naquele momento, pedir ajuda para as pessoas. Ou seja, nos nossos processos de transformação, nos nossos processos, precisamos sempre estarmos trabalhando em equipe. Nem Jesus, né, ele demonstra claramente nessa passagem, onde ele 2 vezes ele pede auxílio dos assistentes, das pessoas, para que possa fazer um trabalho. Então todos os nossos trabalhos, seja quais forem eles, na nossa família, na instituição espírita, no trabalho, precisamos então desse auxílio. Não há, ou seja, criatura superior suficiente que nunca vai precisar de ajuda. Jesus foi e é o Cristo, o governador, né, o gerente especial desse planeta, dos nossos espíritos, e, no entanto, naquele instante, ele poderia ter, né, naturalmente ali chegado, porque ele era um homem forte, né, também ter agarrado na pedra ali, não, dá licença aqui, gente, que eu vou mover essa pedra aqui, vou puxar Lázaro lá dentro, vou mostrar para vocês que Lázaro está vivendo.
Porque, em verdade, antes do acontecido, todas as pessoas tinham, né, a crença, tinha ali a pia certeza de que Lázaro estava morto, né? Só Jesus sabia que Lázaro ainda estava vivo e que poderia ter, ou seja, ajudá-lo no processo de retomada do seu corpo físico. Mas aquelas pessoas não sabiam. Então Jesus poderia, ou seja, se fosse uma criatura como nós, né, aproveitado do instante para poder, ou seja, entre aspas aqui, aparecer como aparecem as criaturas da terra. Não, gente, Lázaro vive, deixa comigo que eu conheço dessas coisas, né? Seria muitas vezes o discurso nosso. Pegar a pedra, remover. Não. Mas Jesus queria o envolvimento da comunidade. É claro que Jesus poderia ter feito tudo sozinho, naturalmente. Demonstrando que nós, né, mesmo nos momentos em que nós sabemos, em que nós temos a técnica mais refinada, nós poderemos naturalmente utilizar da ajuda das pessoas que estão muitas vezes mais abaixo, né, entre aspas, do que nós. Quantas vezes as pessoas, né, estão realizando algum tipo de tarefa e nós, na observação, percebemos a dificuldade que a pessoa está ali em, ou seja, realizar a atividade. Então a gente chega, não, dá licença aqui que eu faço para você, eu coloco esse microfone aqui, eu estou com dificuldade, de repente uma pessoa levanta, né, desrespeitando muitas vezes um processo natural que a pessoa precisa ali para aprender. Obviamente que a gente vai oferecer ajuda nos momentos e tal, mas a gente percebe que muitas vezes nós nos colocamos na posição daquele que sabe, principalmente quando a gente tem certeza que sabe da situação, e a gente pode ali tomar o lugar, né, em vez de agregar. Quantas vezes, né, nas nossas vidas, né, nas nossas atividades, nós temos possibilidades de agregar pessoas, porque não é em si a realização de uma atividade como uma pessoa. A gente pode naturalmente utilizar a ajuda como Jesus a utilizou, para que possamos, porque nós na Terra somos criaturas em família. E só cresceremos mais rapidamente nesse processo de interação interpessoal uns com os outros. E Jesus demonstrou isso não só nesta passagem, mas em todas as passagens, quase sempre ele estava utilizando a ajuda, principalmente dos discípulos ali, que eram pessoas muito comuns e muitas vezes com muita dificuldade de realizar algumas das projetos que Jesus tinha. Então Jesus pediu ajuda para que removesse a pedra. E daí, ou seja, naquele momento, aquelas pessoas não tinham condição alguma de fazer o que Jesus fez. Então era a vez de Jesus agir só. Então tem um momento em que a gente pode interagir, pode pedir ajuda, pode oferecer ajuda nesse processo uns com os outros. Em outras ocasiões nós poderemos agir, obviamente, entre aspas aqui em nosso caso, sozinhos. Jesus naquele momento chamou Lázaro em voz alta. Só Jesus poderia fazer isso dentre aquelas pessoas. E Lázaro atendeu ao chamamento do Cristo. E então saiu de dentro do sepulcro, de dentro daquela caverna, para o exterior. Né? Então é mais um pedacinho dessa passagem em que quantos de nós, espiritualmente falando, estamos vivendo nesse sepulcro, mortos para o Cristo, mortos para verdades espirituais, mortos para as virtudes. Quantas criaturas na Terra estão nos crimes, totalmente mortos, né, no sentido espiritual falando, totalmente enterrados nos vícios de toda a natureza, na criminalidade, no roubo, na corrupção e tantas outras coisas que, ou seja, literalmente enterram o espírito e, ou seja, prevêm-o de estar na luz. Jesus, então, percebendo, chama aquela pessoa, Lázaro,
em voz alta. Por que será que Jesus falou em voz alta? Porque era uma criatura que estava, ou seja, em um processo profundo de doença ali, física, mas no caso espiritual, profundamente enterrado. Então o chamamento teria que ser muito alto, muito forte para que a criatura pudesse entender e escutar. Porque tem ocasiões em que é necessário simplesmente um movimento baixo de palavra para que a criatura entenda o chamamento. Nós, na posição de Lázaro, né, nós poderemos aceitar este convite da voz baixinha, que agora, se Deus quiser, estamos atendendo. Jesus simplesmente sinaliza a nós e nós atendemos. Não precisamos esperar, como criaturas que há na Terra ainda, e que vai existir por um bom tempo talvez, este grito, esta voz alta do Cristo chamando para que saia de dentro de si mesmo, da escuridão de si mesmo, e saia para a luz, demonstrando quem é verdadeiramente. Quantas pessoas na Terra precisam ainda do chamamento de Jesus, significando de doenças terríveis, de tragédias, né, que nós custamos conceber. A nossa imaginação, muitas vezes, mesmo equipadas de conhecimentos, de explicações espíritas, suportadas por uma fé racional, lógica, nós começamos muitas vezes diante de acontecimentos para nós tão dolorosos, a gente custa entender. Porque é essa voz, né, alta que está chamando o espírito que está em uma catalepsia, né, num profundo sono espiritual, que precisa ainda, né, desse chamamento. É necessário esse chamamento. Então, quando nós vemos no mundo esses chamamentos fortes que acontecem, né, são incêndios, são terremotos, são doenças ocultas que dilaceram as pessoas, são inúmeros que a gente consegue, né, capturar aí nos news todos os dias. Lembremos que é um chamamento de Deus, chamamento de Jesus, profundo àquela criatura, em que nós, que supostamente já atendemos esse chamamento no passado, não, ou seja, caímos de novo no sono profundo. Porque Lázaro, né, Lázaro, da passagem evangélica, poderia, mais tarde ter caído na doença de novo. Ressuscitou Lázaro. Nós somos ressuscitados também dessas dificuldades que nós nos encontrávamos. Mas se nós não porfiarmos na luz, na recuperação, na convalescência das nossas doenças, voltaremos naturalmente a cair na mesma doença, na mesma dificuldade. Então nós precisamos, como dizia na passagem, na advertência de Jesus, orarmos e vigiarmos enquanto podemos. Porque a criatura como Lázaro, enterrados nos crimes, né, na escuridão de si mesmo, não pode orar e vigiar. Só a criatura que já despertou para uma outra realidade consciencial, ela pode ter a capacidade mental, a lucidez para poder orar e para poder vigiar. É a criatura que está desperta, porque a criatura que dorme, ela não ora e nem vigia, porque ela não tem consciência nem de que está em perigo, nem de que está doente. Então a gente vai pensando nas passagens evangélicas, a gente vai vendo quanto tem a ver conosco, quanto tem a ver conosco. Então, Lázaro saiu de dentro, né?
nós precisamos sair de dentro de nós para fora. Não é um movimento exterior para o sentido interior. É um movimento que precisamos fazer. Lázaro, obviamente, teve que fazer um movimento. Como eu disse no início, Jesus não foi lá agarrar Lázaro pela mão e puxá-lo à força. Lázaro poderia ter negado o chamamento de Jesus naquele momento. Era uma possibilidade, não aconteceu. Mas há Lázaros nos dias de hoje, como sempre houve outros que não ouviu o chamamento de Jesus. Não ouviu. Não se moveu. Porque a criatura que ouve esse chamamento, ele se move. Ela se move do lugar espiritual que ela se encontra, do momento moral que ela se encontra. Quando ela faz esse movimento, então precisamos fazer um movimento, não é simplesmente ouvir o chamamento, ouvir a alerta. Lázaro poderia ter ouvido ou não ter nem ouvido, né? Então nós temos várias opções. Se ele pudesse ter ouvido, estou ouvindo o chamamento, mas deixa para que eu saia deste momento mais tarde, outro dia, quem sabe na outra semana. Aqui está, apesar de escuro, é um lugar que eu estou. Nós temos esses chamamentos constantes. A dor aparece nas nossas vidas, o desafio nos chama, né, na família, no trabalho, na comunidade, no nosso corpo físico. E então os espíritos superiores, através de uma leitura, através de uma intuição, de uma inspiração, né, de 1000 modos diferentes, nos chama. Nós escutamos, né? Mas e o movimento para sair daquele instante? Porque Jesus, o seu anjo de guarda, os seus espíritos protetores não irão te arrastar, não nos irão nos arrastar para que saiamos do estado que nos encontramos. Irão nos ajudar, como foi o caso de Lázaro. Então, depois que Lázaro fez essa movimentação, né, esse movimento interno, de mover de dentro para fora, foi possível uma ajuda, né, um outro passo, ou seja, desatá-lo, né, daquela rigidez. Nós temos, ou seja, gostaríamos, né, naturalmente, né, no nosso estado atual de consciência, de lucidez espiritual, que nos proporciona até certo limite um conforto, uma fé, etc., vendo principalmente as pessoas das nossa família, os amigos, pessoas que a gente mais gosta, em situações como a do Lázaro, né, enterrados em algumas tragédias, nem escutando muitas vezes o chamamento, e gostaríamos de ajudá-los de qualquer maneira. E muitas vezes nos desesperamos, né, e perguntamos: meu Deus, essa pessoa que não escuta, será que ela não percebe? A gente oferece a ajuda de toda a natureza. Os espíritos investem, a gente se preocupa, né, e a criatura, a pessoa, né, que é o foco da nossa ajuda, não fez ainda nenhum movimento, porque ela não é capaz ainda de receber essa ajuda, porque ela talvez nem tenha escutado ainda o chamamento, ou se escutou, não está fazendo um movimento. Então poderemos oferecer qualquer ajuda que seja, que ela ainda não está preparada para poder aceitar, para poder internalizar
absolver, assimilar aquilo que estamos oferecendo. Haja vista que existem encarnados ou nos umbrais inferiores do mundo espiritual espíritos perversos, espíritos em tremendos sofrimentos, em que espíritos luminares de amor cuidam deles. Mas, por enquanto, eles ficam lá nas trevas. Por enquanto, eles ficam sofrendo, porque ainda não tem condição dos espíritos superiores arrancá-los de lá para a luz, porque não estão preparados. Então, há um momento na alma, no espírito de cada um de nós que desperta para essa movimentação. Então, isso quer dizer que temos que esperar, né, sinais para poder oferecer ajuda? Não é isso que a gente está falando. Nós estaremos oferecendo, né, os espíritos estarão oferecendo sempre essa ajuda, porque, em realidade, nós nunca saberemos qual é o momento que ela vai despertar. Então não poderemos ficar esperando, fulano de tal, vou esperar na próxima encarnação ele acorda. Não. Amanhã eu tento, porque hoje ele não está preparado. Você, nem eu, nem ninguém de nós tem condição de achar que é amanhã. Talvez será daqui 5 minutos. Talvez será daqui 10, talvez será daqui 1 ano, talvez será na outra vida. Mas quem vai saber? Porque esse é um chamamento pessoal de cada um, que só cada espírito pode saber. Então nós vamos continuar oferecendo essa ajuda, o suporte, mesmo que essas criaturas irão constantemente negar, refutar a nossa ajuda. Só que quando temos essa consciência, dentro dos momentos de despertar de cada um, iremos respeitar e não iremos cair na revolta, na raiva, né, na frustração, que normalmente acontece conosco, principalmente se são pessoas muito ligadas a nós. A gente fica frustrado, fica com raiva, muitas vezes a pessoa que muito egoísta, não está nem aí, não vê o que eu faço, etc, coisas dessa natureza que é normal acontecer. Mas à medida que a gente vai compreendendo os estados espirituais, os momentos espirituais de cada espírito, a gente vai ficando mais tranquilo, né, e vai vendo que a nossa ajuda, apesar de ainda não estar sendo absolvida pelo espírito, ela possivelmente no futuro vai fazer uma grande diferença. É como se essa nossa ajuda a essas pessoas, esses criminosos, etc., as nossas preces, pessoas que supostamente estão totalmente enterradas, estivessem rompendo, né, essa carapaça, essa proteção que envolve o espírito ali, né, nesse estado cataléptico de inutilidade. Então as nossas preces, né, como a gente vê nas obras de André Luiz principalmente, as preces desses espíritos superiores vai rompendo, né, ali aquelas vibrações pesadas dos espíritos nas trevas, até que chega um momento daqui 10, 20, 50, muitas vezes 100, 200 anos, né, vagarosamente vai ajudando. Então não está perdido aqui o nosso movimento de ajuda a essas pessoas. Mas lembremos que da nossa parte nós precisamos, quanto maior a nossa movimentação de fora para dentro, de dentro para fora, melhor dizendo, para a luz, maior será a absorção, obviamente, dos elementos da luz para a nossa sobrevivência, para a nossa manutenção. Daí Jesus pede novamente em um outro, ou seja, nessa mesma passagem, mas em outro momento, a ajuda dos assistentes. Porque como Lázaro estava, ou seja, atado ali com aquelas ataduras, né, do enterro, Jesus pede aos assistentes que vai lá, desate o rapaz, né, tire lá as ataduras e tal, tire do pé e tire o sudário do rosto e o deixai-o ir, libertando naturalmente aquela criatura para que
para que ela pudesse prosseguir na sua vida, voltasse à vida de liberdade. Tá? Então, novamente, né, que Jesus dá para a gente, né, a lição do trabalho em equipe. Vai, ajuda, você pode fazer isso. Não há criatura destituída, né, de qualidades que não possa, em algum momento, oferecer uma ajuda, executar uma atividade simples. Jesus demonstrou isso constantemente. Olhemos na nossa volta, porque as pessoas, né, nós, né, temos a experiência de que nas nossas atividades, quanto mais a gente faz, mais a gente traz um senso íntimo de utilidade, de valor pessoal, de crescimento. Assim funciona com as pessoas, mesmo muitas vezes que elas não demonstram. Então, quando nós damos uma oportunidade de trabalho, mesmo que simples, criamos uma condição para que a pessoa possa ser útil em algum instante, nós estaremos contribuindo para que ela cresça, para que ela crie uma autoestima, um valor e possa sentir então uma parte integrante de uma comunidade, de uma família, de uma sociedade, de uma nação. É Jesus nos ensinando isso constantemente. Então tira-se ali as ataduras. Né? Veja que são vários movimentos que Lázaro fez. Então essas ataduras que foram tiradas, né, revelou ali o corpo, né? Ele revelou ali o Lázaro como ele era. Tirou o lenço, né, que cobriu o seu rosto. Todos puderam reconhecer, né, reconhecer ali Lázaro. Então, nesse processo da nossa ressurreição, do nosso, né, autoconhecimento, poderia dizer assim, revelar a nossa intimidade, muitas vezes precisamos, ou seja, nos desenfaixarmos, tirarmos essas ataduras e revelarmos quem somos. De duas maneiras, né, acontece isso. No nosso atual estado evolutivo, né, estaremos muitas vezes revelando as nossas feridas, revelando as nossas problemas da alma, porque estamos retirando e ali estamos demonstrando quem somos. Saímos lá de dentro para fora. Aí a gente percebe que ainda há aquele orgulho, aquela inveja, aquela avareza, né? Aquele vício que muitas vezes a gente desconhecia, porque nesse processo de movimentação nós vamos nos autodescobrindo. Há um processo de autodescobrimento, de autoconhecimento. E daí, ou seja, a gente vai desatando estes nós, né, que nos envolvem, para que haja realmente uma libertação. Não, o Lázaro não foi liberto, né, nessa passagem, simplesmente porque ele saiu lá de dentro, ele precisou ser, entre aspas aqui, desamarrado. Nós seremos cada dia mais libertos, né? Essa liberdade chegará até nós nos momentos, a cada dia, em que nós iremos nos desfazendo das nossas imperfeições que são que nos atam, né, à encarnação, que nos atam os processos dolorosos, a escravidão dos vícios. Né? Então a gente vai pouco a pouco fazendo e desfazendo esses nós. E quantos nós, né, segundo Emmanuel nos faz refletir, quantos nós não nos trazemos do passado, né? Que agora muitas vezes se torna uma tarefa muito árdua, que a gente se encontra com um nó, né? Parecendo aqueles nó cegos que a gente fala do Brasil, que não desata de jeito nenhum. Dá o maior trabalho, lhe custa muito tempo, né? Acaba com a mão da gente e muitas vezes a gente não consegue desatar o tal do nó. E muitas vezes se encontra na vida justamente assim,
A gente encontra aquela pessoa que a gente não consegue se liberar de jeito nenhum. Ou com aquele problema íntimo que por mais que a gente lute, parece que o danado fica ali. Ele ressuscita das cinzas muitas vezes. Quanto menos a gente pensa, tá lá aquela inveja sorrateira lá que a gente custa desconhecer ela de novo. Ela dá aquela carinha. Fala, você tá aí ainda, não é possível que você ainda existe. São tantos os nós que a gente, né, traz do passado, porque as nossas encarnações passadas nem sempre foram das melhores, né? Nem sempre conseguimos no passado, em outras vidas, trazer um sucesso evangélico, né? De transformação, de conduta, de relacionamento uns com os outros. E daí, ou seja, naturalmente, num processo de causa e efeito, traremos para essa vida essas dificuldades que a gente vai precisar desatar, vai precisar resolver para que nós nos sintamos verdadeiramente liberados para poder prosseguir a caminhada. Que enquanto tivermos um nó, né, atado com uma dessas situações, suponhamos com uma pessoa que a gente ainda traz rancor, outra pessoa que a gente traz antipatia, ou que a gente deve numa condição moral, e etc., nós não estaremos liberados, né? Nós não estaremos liberados ainda para prosseguir numa caminhada, numa nova empreitada, né? Enfrentar novos desafios enquanto a gente não estiver liberados de todos isso, de tudo isso tudo. Só que a gente vai liberando naturalmente, pouco a pouco. E daí a gente vai podendo, obviamente, encarar, né, aceitar novos desafios, novas tarefas que nos façam ainda mais, ou seja, expostos à luz. Mas o importante para nós, né, é desfazer, obviamente, o passado obscuro nesses laços difíceis que nós trazemos para nós, mas ao mesmo tempo não contrair novos laços negativos que nos façam prisioneiros. Não é simplesmente ficar desatando do passado e fazendo novos nós no presente, porque daí estaremos então perpetuando as mesmas dificuldades. O que faz? A gente vai aprendendo, falando, nossa, o negócio agora está difícil de desatar. Se está difícil, é preciso então evitar um novo erro que vai ocasionar, que vai atrair de novo a mesma consequência. E daí, ou seja, se a gente vai adquirindo essa consciência e vai, ou seja, trabalhando isso tudo com correção, eventualmente nós não teremos mais esses laços perniciosos, né, que nos prende a nada. Porque o nosso passado, né, vai sendo cada vez mais, a cada passo que a gente dá, nesse sentido de auto-iluminação, regeneração, o nosso passado vai sendo cada dia mais limpo. Menos atrações negativas nos prenderão e nos pesarão aos ombros a nossa economia espiritual. E daí seremos, né, no futuro, esses espíritos superiores que estão totalmente ou quase totalmente libertos, podendo, né, ou seja, ter responsabilidades maiores junto com Jesus Cristo, junto com Deus. Então esse processo foi que, ou seja, a gente vai aprendendo nessas passagens evangélicas. Então Lázaro foi desatado. O Emmanuel também traz para a gente uma... Que hora que meu horário termina? Então 10 minutos. Dá para falar ainda. Então o Emmanuel também nos traz uma reflexão nesse processo último aqui que a gente estava descrevendo, onde os auxiliares vão ali e faz a libertação, né, a liberação completa de Lázaro, em que também significa um processo de reencarnação, em que o espírito, né, culpado se encontra no mundo espiritual totalmente preso ao seu passado de culpa, porque no mundo espiritual, não tendo esse invólucro carnal, o espírito toma consciência mais, ou seja, ali
segura dos seus erros, dos seus acertos. E há espíritos, né, tremendamente comprometidos no mundo espiritual, sofrendo algures com a própria consciência, porque eles, né, ou nós, não conseguimos nos libertar desse passado que está em nós, que está reverberando no nosso presente. E no mundo espiritual isso tudo se torna uma agonia, né, muito grande. E então o Emmanuel nos traz a lembrança de que nesse momento, né, Jesus fala, desatai-o e deixai-o ir, deixa-o ir para a encarnação. Onde, ou seja, esse passado será, entre aspas aqui, liberado. Então, ou seja, essa encarnação é uma misericórdia de Deus, onde nós, né, aqui temporariamente, nos libertamos desse passado comprometedor para podermos, ou seja, construir ou reconstruir no presente aquilo que a gente fez mal feito no passado. Então essa passagem também significa um começo e recomeço através da reencarnação. Mas Jesus, o Emmanuel nos lembra também que Jesus não tinha pretensão alguma de, ou seja, ressuscitar Lázaro da morte física, porque Lázaro de qualquer maneira teria que morrer, fisicamente falando, né? Se fosse simplesmente o fato de Lázaro estiver ali morto, não teria sentido nenhum o ensinamento de Jesus, porque todo mundo, Lázaro inclusive, talvez não tenha durado tantos anos assim depois e desencarnou, porque é um processo natural que ia acontecer com ele, com os vizinhos dele, com a família dele, conosco. Então Jesus não teria pretensão ali somente de fazer, entre aspas, um milagre fisiológico dessa ressurreição de um corpo que estava morto. Jesus queria trazer, como em todas as outras passagens, uma lição espiritual, moral para todos nós. Nós trazemos essas dilacerações porque muitas vezes quando nos liberamos dessas ataduras, revelamos as nossas dilacerações. Mas há na nossa intimidade uma luz, né, que vai brilhar, que vai permear através dessas dilacerações, dessas feridas que nós trazemos, e podemos realizar, né, muito, apesar de estarmos como estamos. Não somos criaturas simplesmente que vêm de um passado doloroso, que trazemos várias feridas espirituais, vários defeitos, vários compromissos negativos. Isso é uma parte nossa, mas a nossa real essência é a luz, que deve e pode brilhar nessas frestas onde nós, né, as nossas que são a luz são as nossas virtudes, as nossas potencialidades pode, né, deve ser o maior, pode sobrepor naturalmente tudo isso que a gente traz. Eu vou trazer um videozinho para vocês que não deu para a gente passar, mas é a história que a gente vai interpretar também um pouquinho, que a gente tem mais uns 5 minutos aqui. Então, depois vocês podem colocar no YouTube. É a história dessa moça nigeriana, Coach, não sei como pronuncia o nome dela direito. Eu ia passar para vocês no YouTube aqui, um pedacinho só. Mas o que aconteceu com ela? Ela, né, aos 16 anos, na Nigéria, ela foi fazer um voo, né, de uma cidade para outra, e um voo simplesmente de 15 minutos. Ela, mais 60 crianças e mais uns 50 passageiros, ou seja, no total 106 pessoas, incluindo as crianças, estavam nesse voo. E então o avião, né, teve um acidente, né, ele, ou seja, caiu, acho que no pouso, e só ela e mais 2 pessoas sobreviveram ao acidente, né, de tão terrível que foi o acidente. Ela sobreviveu com queimaduras de mais ou menos 60% do seu corpo físico, queimaduras de 3º grau. Ela então foi transferida aqui para
para o Texas, depois de alguns anos de tratamento na África, aqui para o Texas, em Houston. E ela ficou mais ou menos 5 ou 6 anos internada. E fez mais de 100 cirurgias plásticas no seu corpo físico para poder, né, recuperar o equilíbrio, recuperar a sua saúde. Então imaginemos aqui como ficou o corpo, né, dessa pessoa. Né? As pessoas vê ela na rua, né, tem assim um ligeiro choque pela sua aparência, que está toda dilacerada. A sua pele, né, que foi recuperada, mas deixou todas as marcas, todas as feridas ali que foram curadas, deixou ali então as marcas no seu corpo físico. E, ou seja, ela sofreu muito para poder nessa recuperação. E ela então disse que o que manteve ela, né, e os médicos deu 30% de chance de vida para ela. Então ela sobreviveu aí a uma estatística muito grande, sofreu e tudo. Toda essa dilaceração física que faz dela assim um tipo mais à parte, né, segundo as nossas concepções de beleza, traz um ligeiro choque até para muitas pessoas. Mas o que fez ela, ou seja, assim, que ajudou ela no processo foi a música. A mãe dela cantava para ela, então ela pegou a música como sendo um lema para ela ali, para poder focalizar, trabalhar e tal. E ela, né, fez uma aplicação e participou do American Got Talent. Vocês conhecem, né, o American Got Talent? Esses shows de tipo The Voice que tem, muito famoso até esse American Got Talent. E ela foi cantar nesse show, né, na sua primeira apresentação, porque a sua apresentação fora tão boa porque ela continuou no contest, no torneio, e foi uma das finalistas do American Got Talent. Mas na sua primeira ali, que ninguém conhecia basicamente a sua história, todo mundo ficou, o que essa pessoa está fazendo aqui no palco? Né? Se vocês verem os vídeos dela no YouTube, do primeiro ao último, é sensacional. Porque a beleza interna daquela pessoa, através da música, encantou toda a plateia. Não foi aquelas feridas, né? A priori, ali todo mundo ficou focalizado na ferida. Mas ela tirou de dentro de si uma beleza que suplantou completamente a sua feiura exterior, que era ali a dilaceração, as feridas que existiam na sua pele, que fazia ela um pouco feia. Nesse processo nosso, nós somos essas criaturas que estamos queimadinhas, né, do passado, quantos acidentes tivemos, né? E agora, ou seja, as nossas dilacerações muitas vezes até assustam algumas pessoas, um pouco de egoísmo, de orgulho e tal. E essa é a nossa dilaceração espiritual. Mas nós, como essa moça, pode tirar dentro de si e suplantar tudo isso, se nós quisermos. Porque como houve dentro dessa moça, aquela parte divina da música, da arte, ela conseguiu suplantar essa feiura exterior e mostrar para o mundo que não era aquela aparência que ela era. Ela é mais do que aquele corpo físico. Então você, nós somos mais do que os nossos problemas espirituais, mais do que os nossos vícios, seja lá quais forem eles, que são muitos. Estamos cobertos deles, mas se deixarmos essa luz interna permear esses nossos vícios, vamos então ser esse talento, né, que vai encantar o mundo. Que vai encantar as pessoas, mesmo tendo uma feiura aqui, uma feiura ali, espiritual. Mas o que a gente não pode fazer é ficar, né, lá se lamentando com os nossos problemas, com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho. Ah, sou assim, sou assado e tal, e etc. Você tá assim, mas lembre-se que você não é isso só. Por hora, você é muito mais do que isso. E daí a gente vai poder, então, ressuscitar verdadeiramente daquilo que a gente estava enterrado por tanto tempo, nos revelando realmente como somos criaturas de Deus, criados à sua imagem e semelhança.
E Jesus dizia que somos a luz, né, que devemos colocar em cima da montanha. Essa moça colocou a luz dela lá em cima, apesar de todos os ódios. E nós podemos então, apesar do que, né, estamos demonstrando para as pessoas, mesmo quanto à crítica das pessoas, a perspectiva das pessoas, nós podemos provar para elas que somos mais do que aquilo que elas pensam de nós, que não estamos, já estamos despertos, já estamos desatados, né? Já nos conhecemos e podemos retirar de nós esse movimento para a luz, cada dia mais, obviamente, nos afirmando diante de Deus e diante de nós mesmos, representando bem quem somos, que somos criaturas imortais. Muito obrigado a todos.